Boa noite, arteiros e arteiras. Eu sou a Raquel, aqui da Arteira. Eu te ajudo a dominar as técnicas de pintura e ser reconhecida por criar peças únicas. Então, estamos aqui mais uma vez reunidos para mostrar para vocês que temos muitas opções na área da pintura, do artesanato. E como a gente gosta de variar, nós estamos muito no espírito de Natal. Então nós vamos pegar peças que são peças simples, peças que geralmente a gente não usaria numa decoração específica de Natal, que é uma casa de passarinho. E nós vamos mostrar que nós podemos transformar peças normais, que a gente usa durante o ano todo, em um lindo arranjo de Natal. Então, o que nós vamos usar hoje? Nós vamos usar uma casinha de passarinho, um cubo, a casinha, o cubo, e nós vamos usar uma basezinha redonda de MDF e nós fixamos já aqui uma guirlandinha de cipó. Nós vamos montar um arranjo, antes nós vamos preparar a nossa casinha, vai ficar linda. Nós vamos fazer uma técnica envelhecida e aqui no telhado nós vamos usar o papel, certo? Eu vou mostrar para vocês o nosso papel, que é um papel lindo. Às vezes a gente tem papéis guardados que a gente ainda não usou, e a gente às vezes esquece que eles são tão lindos. Esse papel é um papel importado e nós temos ainda algumas folhas. Ele tem um reflexo dourado. Então, tanto a gente pode usar em caixas, boa noite, como a gente pode usar também em detalhes de peças, como aqui na casinha nós vamos usar. Então, ele é um papel fino. Qual é a gramatura, será dele? Ele é tipo mais para um papel de decoupagem mesmo. Um pouquinho mais grosso do que o de decoupagem, né? Um pouquinho mais grosso do que o de decoupagem. Não diz. Mas ele é um papel italiano, lindo, e que tem esses reflexos dourados. Eu não sei se aparece. Aqui parece, ali. Parece aí lá. Tem outro modelinho ali também, né? Que também tem vários. Depois eu mostro pra vocês. Então, nós pintamos aqui a base da nossa casinha de vermelho. E agora nós vamos fazer um envelhecido, um amadeiradinho aqui, com o Spice. Então, eu vou mostrar aqui que a gente pode, mesmo que não sejam cores que a gente usa normalmente, palha, ou areia, ou caque, quando a gente quer fazer referência, tipo ao Natal, aqui atrás tem uma casinha que eu fiz o amadeirado em cima do verde, e agora eu vou fazer aqui em cima do vermelho, para vocês verem. Boa noite, Artesanatos Rosa. Boa noite, Janice. Tem mais um que deu boa noite. Rose Carvalho. Estão aí com nós. Então eu vou usar esse pincel de cabo amarelo. E eu vou fazer a pátina aqui da nossa casinha. Acho que tenho usado muito essa técnica. Fica muito bonito para casinhas em geral. Boa noite, Silvia. Como um fundo. Para depois eu vou fazer a sombra no papel para não sujar o... Oi, Sueli, boa noite. Eu não sou lambuzenta. Não. Boa noite, a Rúbia. Tá? Essa cor, esse tom de bege fica bem em cima de qualquer tom que você queira usar embaixo. Ele traz esse arzinho envelhecidinho, né? Conforme a gente trabalha. Parece ter aquele show ali onde ficou. Fica bem bonito e é uma técnica bem rapidinha e que dá um efeito bem rústico. Hoje a gente não vai trabalhar muito a casinha justamente porque a gente vai fazer um arranjinho, né? Sim. Então, para elas não ficar muita informação. Claro que o Natal é bem enfeitado, é bem cheio, mas dá pra gente fazer coisas... esse vai ser enfeitado, né? Vai. Não precisa É o ser centro de mesa, né? Ou até para um estante, um balcão, é alguma né? coisa assim, a gente pensou. Tem pessoas que não gostam de pendurar coisas, então a gente sempre tem a opção
das peças para colocar em cima de um balcão ou do aparador, ou até no centro da mesa mesmo na noite de Natal. Vai ficar bem bonito. Então vou dar uma secadinha aqui. Contem aí pra nós se vocês já estão fazendo Natal também. Nós já estamos até vendendo Natal. Como a gente fala, sempre já temos que estar preparadas bem antes, né, do Natal. Acho que tu bota mais pra lá, que lá não aparece, ó. Aqui, tá. Então agora eu vou fazer a sombra com o marrom escuro. Eu optei por esse tom mais neutro. Poderia ser também com magenta. Vai ficar bonito. Ia ficar bonito também, mas o marrom é o mais básico. E como já vai ter laço, bolinhas, e até porque flores, o cipózinho remete a um envelhecido, né? Então nós optamos pelo marrom em vez do magenta, que é o vermelho mais escuro que esse. Então vamos lá, o mantra da sombra. Põe a pontinha do pincel na tinta. Esse é o pincel chanfrado, a gente usa o número 14 ou 16. Não atrapalhei. Tira o excesso de água, põe a pontinha na tinta, espalha, espalha, encosta. Eu vou dividir aqui no meio. E como essa casinha ela é inclinadinha, eu vou dividir mais uma vez aqui nessa pontinha. Raquel a Rosa disse que tá fazendo um cachepô de papelão, que ela achou uma ótima ideia. Ah, ficou bonito, né? Também gostei. Eu tenho um outro preparadinho ali com juta já pra terminar, né? Vai ficar um amor. É bem fácil, né, Rosa, de fazer. Boa noite, Kelly. Boa noite, Cleusa. Cleusinha. Não, deixa eu ligar pra Cleusinha de contar as perguntas. Tomara. Aqui, ó. Hoje teve festinha aqui na arteira. Eu não vou fazer em toda a volta, será? Eu já deixo pronta. Nós temos tempo. Então vamos fazer. Uma divisãozinha simples, como se fossem ripinhas isso, né? Uhum. Se não quiser, não precisa, mas eu acho que fica bem bacana, porque sempre dá um toquezinho mais tipo rústico do ripado, né? E depois, mesmo que for fazer uma casinha de passarinho, que não seja um enfeite de Natal, essa técnica fica bem bonita. Cabe sempre, né? Cabe sempre. A Rosa tá falando que vou fazer de juta. Já comecei a forrar. É fácil e muito lindo. O que eu mais gostei é poder fazer de qualquer tamanho, né? Qualquer tamanho, qualquer formato. Nós gostamos sempre de poder ter essas opções de liberdade, né? Uhum. Porque geralmente a gente não tem as coisas aqui. E apesar de ter muito material, né? Chega na hora e eu e a Loli aqui... Inventamos umas modas. Aí tem que dar conta, né? E essa casinha depois dá pra tirar do enfeite e usar outra coisa, né? Porque ela não vai ficar bem, né? Só telhadinho. Vai ficar é só bem papel, Natal. mas o papel é bem Natal. Mas se quiser depois dá pra colar pra pegar por cima. Ah, sim. A Letícia quer destruir essa casinha, já quer. Nem reutilizar. chegamos ainda. Eu e a Loli ficamos aqui construindo e a Letícia já pensando já tô destruindo ela. Já pintando essa casinha de outra cor. Já Tu achou uma papel. guirlanda na tua casa, né? Que tu tem que trazer. Tem que terminar ela. Que ela foi passear. Falta alguma coisa nela, assim. Falta um tchan. Deixei várias, na verdade. Não contei. Vai, Raquel, não acha as coisas? Viu? Agora não tá mais no ateliê, tá na casa da Leti. Sim. Ela vai levar para as crianças verem, né? Pode baixar o do Face um pouquinho mais, eu acho. Baixar? Não acha? Ó, pra ficar mais visível. Tá bom? Depois da sombra... esse tipo de amadeiradinho, se quiser pode fazer duplo,
para os dois lados. Aqui eu vou deixar o simples. E fica bem bonito esse vermelho com esse verde, né? Fica. É bem antigo O mesmo. duplo é como o da casinha verde da outra live, né? Então agora é só fazer a sombra no restante. A gente vai fazer em todos os ladinhos. Pode ser que Raquel Carvalho, boa noite. boa noite, alguém diga que não precisa, mas podem acreditar que a sombra faz toda a diferença numa pintura, né? Com certeza. Sempre a gente faz em todos os ladinhos. Na verdade, vai dar um pouquinho mais de tempo que você vai trabalhar e o efeito é completamente diferente. Tira o excesso. É surreal ver uma peça com sombra e a mesma peça sem sombra. É. Mesmo que de gesso, às vezes a gente nota de longe o que foi bem trabalhadinho, né? E às vezes é uma questão só da pessoa não ter esse olhar ainda desenvolvido, assim, de perceber o quanto muda uma sombra numa peça. Às vezes uma sombrinha simples já faz toda a diferença. É importante também sempre secar bem. Quando a gente vai passar o pincel em cima da sombra que já está feita, porque se ela estiver um pouquinho molhada, quando a gente for fazer a sombra que passa por cima, pode tirar a tinta e ele começa a manchar, fica feio. Então agora eu vou fazer aqui no coração. Sempre às vezes as pessoas ficam em dúvida nessa hora de se coloca o pincel assim, se coloca de outra forma, mas a gente coloca sempre a ponta do pincel aonde a gente quer fazer a sombra. E depois vai... O coração, geralmente eu faço até a metade. Olha o lado que tem e o lado que não tem. Já seca bem. Boa noite, Vera. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, encosta. A Rosa tá falando que hoje olho para as minhas peças anteriores e acho que estão nuas, porque estão sem a sombra. É, exatamente, nuas. É isso aí que a gente sente. Que por mais que a peça esteja bem pintada, bem acabada, a sombra faz total diferença. Alguma que outra que não precisa, né, É. Boa noite, Nari. Boa noite. Os kitzinhos de nenê, assim, mas o resto, sem sombra, fica sem graça, né? Muito. É, algumas coisas a gente não Alguma usa Mas são sombra, poucas, né? Poucas, mas é porque a gente quer que fique outro estilo daí, né? Fazer dos A ladinhos. Rosa também falou que faz muita diferença. O meu estilo preferido de pintura é esse aqui. Com envelhecidos, com sombras. Eu tenho que cuidar, porque senão eu só pinto isso, né? É, acho que tem que ter moderação. Aqui a frente dela tá pronta, depois ainda falta sombras no resto da casinha atrás, isso eu vou fazer depois. Então agora eu vou mostrar pra vocês a parte do papel. Antes de usar o papel, a sombra, quando a gente fala que a sombra faz a diferença, vale também para os papéis. Porque assim, tudo como eu gosto muito de experimentar as coisas, eu comecei a usar a sombra no MDF, isso há muito tempo atrás. E aí, quando eu ia pintar uma peça de gesso, eu pensei, será que eu também posso usar a sombra nas peças de gesso? E eu comecei a testar e começou a ficar bom. E aí, um dia eu peguei os papéis e pensei, será que também não dava para fazer uma sombra nos papéis?
Porque o papel, simplesmente papel recortado e colado, ele fica nu, como diz a Rosa. Exato. E quando a gente faz a sombrinha nele, ele dá aquele aspecto que ele foi feito daquela forma, que não foi só tirado uma tirinha, né? Que ele foi feito específico para aquilo. Porque ele fica quentinho, ele fica... Parece aquelas bordinhas de livro antigo, né? É, ele fica assim com uma carinha mais... Ele adere melhor na peça, Sim. né? Então, agora eu vou usar o pituá, também com o nosso bege, que a gente usa muito essa cor, porque é uma cor neutra também que combina com tudo. Pituá seco, né? Pituazinho seco, porque o papel não gosta muito de água. Então, quanto menos entrar em contato com o papel, a água, melhor. E a gente tem que ter cuidado e sempre lembrar que o que a gente borra no papel não tem como tirar. Então, é melhor começar com menos. Tirou o excesso, né, no papel. Eu tirei aqui o excesso. Eu vou usar embaixo essa folha aqui, só para não sujar muito o nosso tecido aqui da nossa mesa. Movimento circular, De fora pra de dentro. fora pra dentro. Para não ficar aquela faixa. Dá pra ver? É o mínimo de tinta que a gente usa. É só uma sujadinha mesmo, né? E outra coisa também que a gente foi observando é que a gente não precisa fazer uma única sombra com uma única cor. A gente pode começar com um tomzinho mais suave e depois a gente pode acrescentar um tom a mais aqui para dar mais uma vibração assim na nossa... A rosa diz que parece que dá mais vida, sobressai e dá mais profundidade ao papel. Exatamente. Oi, Seletinha. Essa rosa está ótima. Oi, Saretinha. Oi! E às vezes a gente conversa, as pessoas pensam que precisa de muito material, né? Não. Para começar a pintar, mas às vezes a gente tem que começar a olhar as coisas que a gente tem e ver que daquilo ali a gente pode fazer muita coisa já. É que nem a gente tava falando da guirlandinha de cipó, né? A gente sempre imagina a guirlandinha de cipó pendurada. É. Então, hoje a gente vai fazer colocar aqui ela no- praticamente no centro, Vou né? fazer aí, boa ideia. Fazer aqui em cima também, ó. Eu já recortei o papel e já dobrei bem certinho aqui, ó, pra encaixar aqui no nosso telhadinho. Então, eu vou fazer também a sombra aqui dos dois lados. Sinara, boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje o pessoal tá meio preguiçoso, né? Aqui tá chovendo, tá friozinho. Véspera de Friozão. feriado. Bonita friozão. Também manda tá cheio de agora que roupa. É, hoje A Raquel tá de blusão. Eu pensei frio, eu Joia. até Tive que tentei- até botar umas polainas da mãe no frio que eu tava. A Saletinha disse que linda. tentei arrumar meu cabelo hoje, mas saí no vento, com chuva. Não tem. Não, Hoje não tem como. A gente se esforça, mas não é fácil. Principalmente com chuva. Aqui dá pra ver bastante, né? É, no meio. O contraste. Então agora, sem lavar o pincel, sem trocar nada, eu só vou acrescentar um pouquinho do marrom escuro, do Raw Ambert. Que ciúmes A da Rosa disse que tá calor no Rio. Não fala muito que nós vamos passar uns dias aí contigo. Não faça muita propaganda. E a Rosa é daqui do Rio Grande do Sul ou ela é de lá? Ela é de lá? É de lá É do mesmo? Rio? Não, eu ia dizer pra não se surpreender se com o calor nós estiver tomando mate, né? Ah, sim. No verão hoje toma mate quente igual. Nossa, mas hoje já passou da época. Tem até 6 meses que a gente tá no frio. Vocês já pararam pra pensar? A gente não gosta. Eu também não gosto. Desde maio. O Pedroca tá de ranço com nós, né?
Eu demorei tanto pra tirar minhas roupas de verão. Depois não tem muito mosquito. E o pior é que já tá cheio de mosquito. Ó, ela disse que a alegria de carioca dura pouco. Sexta-feira já muda o tempo. É, mas muda pra 22, 23. É, hoje tava quantos graus aqui? Não, pior que não tava tão pouco. Mas Tá. tava vento hoje, tinha bastante vento. Então Chuva. agora eu já posso tirar essas coisas daqui. Isso aqui pra que era mesmo? Depois É pra eu vou... Ah, olha. Agora nós vamos passar cola. Cola branca para variar. A gente usa a branca cascorês, que é uma cola barata, uma cola bem simples e que é a nossa preferida para fazer todos os nossos trabalhos São quase Paulo que a gente também usa. está quente. A Sueli disse. Não, aqui no sul começou o inverno e nunca mais foi embora. Esquecemos de nossa. É, De virar a chave. tem o invernão da nossa primavera. Não precisa ser uma camada muito grossa, como se fosse uma camadinha de tinta. Só tem que prestar atenção para pegar em todos os lugares. Isso fica fácil de observar. É só dar uma espiadinha contra a luz. Que a gente já vê, ó, que ele está bem brilhosinho já com a cola em todos os lugares. Essa tá passando a cola pura, né? Cola pura, branca. Ela tá... Às vezes, se a cola fica muito tempo parada num potinho, ela fica um pouquinho mais espessa. Mas essa aqui tá bem novinha, então tá bem tranquilo. Bem na beiradinha, embaixo. Eu nem preciso olhar contra a luz. Olha, Tem 4 aí, olhos aqui, né? Elas estão assim, ó. Em cima. Quer dobradeira? Um paninho. Ah, essas minhas assistentes. Ó, como já tá dobradinho aqui. Nossa, que lindo. a gente já deixou cortado do tamanho, né? Ah, eu já comecei... Oi. Eu já comecei a olhar esse papel e já comecei a imaginar Faz ele dias já que a gente tá namorando ele. com listrado verde embaixo numa caixinha. As caixas redondas. Essa aqui é a dobradeira, que é um material usado no scrap, mas que a gente gosta de dar um acabamento nas nossas colagens com papel, porque ela é bem lisinha e se ficou alguma bolha, alguma coisa, já sai agora aqui. Oi, Ana Tereza. Então, assim, ó, às vezes sobra uma pontinha aqui na nossa... Quando a gente não corta, a gente nunca corta exatamente, né, milimétrico. Então, a gente vai usar agora a lixa aqui para tirar esse excesso de papel que às vezes sobra um pouquinho. Vai ficar bem gentezinha, né? E não tem problema que dê uma raspadinha aqui, que depois é só passar uma tintinha. Ó. Além de ficar bem certinho o papel, parece que quando a gente lixa ele fixa melhor, né? Bem melhor. Porque não fica aquela pontinha, né? Sim. Ele adere bem a peça. Ah, o sininho, a Ana Tereza disse que o sininho não avisou ela hoje. Até o sininho tá preguiçoso. Não, é que acho que andou atualizando também, né? Daqui a Atualizou. pouco pode ser por isso. Ah, é lindo o Natal, né? Eu gosto. Ah, e esse papel, tô apaixonado por ele. Esse tamanho que ele tem. Ah, e detalhe, ele não é um papel pequeno, né? Ele é um papel relativamente grande. Deixa eu mostrar a folha inteira aqui. Porque
queria descobrir que medida que ele tem. Ó. Cristina Barcelos, chegando agora, boa noite. Oi, Cris. 50 por 34. É 50 por 34. Tenho várias folhas ainda. Então assim, ó, meninas. Agora ficou aquele frisinho ali, feio. Então agora nós temos que só dar uma retocadinha com a cor dessa borda, que é o verde quilt. Que pincel que tu quer? Pode ser esse aí, seca só. Agora também cuidar para não encharcar muito o pincel, nem de tinta, nem de água. Eu vou usar um pincelzinho chato. Ó, pode colocar e de ladinho mesmo, ó, vai bem de leve para não sujar o papel. E já vai ficar pronto. Que lindo esse papel, né, Cris? Nós estávamos falando que tamanho que tem a folha, Letícia? 60 por 34. É uma folha bem grande, bem fácil para aproveitar bem. Ele parece um pouquinho mais grosso do que o papel de decoupagem, né? É. E mais fino que o de scrap. Ele vai mais pro decoupagem que pro scrap, né? Sim. Gramatura, mas é mais grossinho. É um papel Mas fácil eu não achei de... difícil. Eu ia dizer, eu não achei difícil de trabalhar com ele. Eu não achei que ele... É um papel fácil de usar. E o papel grande, assim, dá até pra fazer um composê de decoração para Natal, né? Ó, ali saiu um pouquinho mais. Essas bordinhas brancas ficam feinhas, então a gente sempre tem que, depois que a gente lixa, dar uma arrematadinha pra não ficar aparecendo aquela coisa lixada ali, ó. Fica feio, ó. Mas é só uma passadinha. Não, Cris, é um papel de decoupagem. Ele não é tão fino que nem um seda. Ele é até mais grossinho do que o papel de decoupagem. E ele tem um detalhe em dourado, o papel. Será que aparece ali? Eu não sei se aparece no vídeo direito. Nesse aqui apareceu. Que me fez? Vou mostrar aqui, ó. Dá pra ver, Leti, que eu não enxergo? Dá uma viradinha, mas... Aí. Aqui aparece no Não sei se dá pra ver. É que olhando daqui no celular eu não enxergo. Esse é um papel que a gente comprou, é da Fix, né? Fix. Mas ele é um papel importado, ele é um papel italiano esse. E ele tem detalhes dourados, ele não é dourado, né? É, só alguns detalhes do desenho que são dourados. Esse tem? A Leti vai mostrar o outro aqui. Esse é uma outra estampa. É difícil ler. É nesses meinhos aqui que ele tem douradinho. Ó, Rosas que tem um guardanapo de decoupagem igual esse papel, só que não tem brilho. Esse? Aham. Aqui eu vou ter que chegar mais pertinho ali. Bonito, né, Salete? Também gosto deles. Tem um roxo lindo. Que fofa, a casinha assim, só assim já está linda. É disso que você tá falando. É um amor as casinhas, né? Eu adoro fazer casinhas. Mas dá um amor, só assim. Claudia Sandra Fávero. Quais os dias de curso e o valor? Sandra, são domingos. Depois a gente passa. Isto, eu vou dar um print aqui pra nós pegar o teu perfil. Depois a gente entra em contato via direct contigo, tá bom? Empresta ali a lixa, please. Ah, sim, senhora. Tá. Então agora nós vamos trocar de lixa, porque eu vou usar esse cubo que eu tinha milhares deles, né? Graças, Ele Liliana. todo verde, né? Nós pintamos ele de verde
a gente fez esses cubos a princípio para usar para kits de bebê. E acabou que a gente meio exagerada, nós fizemos muitos, né? Então nós tínhamos muitos cubos. Agora Eu tenho um ranço dos cubos, eu quero usar eles, ela tem um ranço dos cubos. é que eu enjoei dos cubos. Só que agora sim, eu só uso se for numa coisa diferente. Porque... Até a gente tava conversando sobre isso, sobre ter um olhar diferente, sobre as coisas que a gente já tem, né? Tá, pintou de verde. Só passei o verde. O mesmo da casinha, né? E agora eu vou O mesmo da lixar bordinha, as bordas com essa lixa, que é um pouco mais grossa, número 100 a gramatura, para desgastar essa parte aqui. Agora, depois que nós pensamos nesse arranjo, já pensei em fazer um com vela. Sim, tudo com essa base dá pra mudar tranquilamente. Já fazer com base maior. Com cubo maior. Com cubo menor. Com guirlanda maior. Quantos tu vendeu aquela vez? 80? Da escolinha? 70, eu acho. Acho que não tinha muita esperança de um dia acabar com os cubos. Eu já tava deixando de herança pra Martina. Boa noite, Raquel e arteiras lindas. Boa noite. E daí, acho que tinha milhares de cubos, né? Como eu Mas tava gente, contando. pensem em muitos. Pensem em muitos. E daí veio uma moça aqui de uma escolinha e ela quis 80. Né? Foi uma realização. Você livrou dos cubos. Eu salvei 2 cubos. Agora elas querem fazer mais cubos. Eu não quero nunca mais cubos. Eu acho que tava ali com lixado. Também gosto. Na cor escura. Fica bonito, esse né? lixado fica lindo com o verde. Esse verde escuro com magenta. O rau fica lindo também. Azul noite. Esses tons favorecem bem essa... Carmenza, graças. Essa que bela. E tá usando de propósito uma lixa mais grossinha, que é pra ficar mais desgastado, né? Fica bem abrasivo. Ó, vou tirando o pó. Passar um pouquinho de molhada. Deixa eu terminar, depois eu passo. Eu tô botando a poeira nelas. Quer dizer, sem querer, claro. Tá bom. Jamais faria isso de propósito. Hoje a Leti estava com uma aluna pequena, tá? Tem uns 6 anos, né? Tem 6? A Manu. Aqui tá normal, Rosa. Congelou. É. Congelou aqui. Aqui tá Deve frio. Deve ser do frio. Que não se tá exibir, tão né, frio. Rosa, com o teu calor aí, ó. Bugou. Eu sou suspeita porque eu não curto muito frio. Nem nada de frio. Nem sei se tá morrendo de falta de frio. Eu acho que eu parei no lugar errado. Eu desci da nave no lugar errado. Só que agora tá... É que quando fica muito tempo uma estação, a gente enjoa, né? Ah, sim, não dá tempo. Eu não enjoo do verão. Acho que foi esse lado aqui faltando. Eu não enjoo do verão. Eu também não. Então, agora vou passar um paninho úmido. Só pra tirar aquele pozinho que às vezes fica. É, isso que eu tava pensando. A cola tá ligada, né? Ok. Então, ainda falta agora... Nós escolhemos esse arabesco. Lindo também. Feliz Natal. Inclusive, assim ele ia ficar bonito. Mas na composição total, nós achamos que a gente pode dar uma clareadinha para ele aparecer um pouquinho mais. Então, nós vamos usar um branco. A Rosa disse que é o nosso filho que tá congelando na internet. É, pode ser. Não duvida. Então, peguei outro pincel. Como é o branco, eu vou pegar um pincel limpo, Seco. seco. E vamos... Que a ideia não é deixar ele totalmente branco, né? É só dar um acabamento, né?
A gente usa, às vezes, os recortes sem pintar. Mas, ó, eu só dei uma passadinha do branco. Não sumiu completamente o MDF. Ficou aparecendo um pouco do fundo. Se quiser, ainda daria pra passar uma colinha, um glitter, né? Branco, se quiser. Acho que dá, né? Antes de colar, vamos. É, vamos. Só aquele papel que tu tinha, o glitter branco. Esse papel aí, aqui, ó. O papel, Loli. Esse dele. Esse? Quer que eu passe ou tu passa aí? Vou passar aqui um glitter. Ó, esse é o glitter... como é que se chama? Furta cor. Furta cor. É, mas tem um outro nome que eu não tô sabendo falar. Ela tá invocada com seu nome faz dias, né? É. Vou ter que descobrir o nome. Mas ele é aquele branco que tem todas as cores, ó. Ele brilha azul, brilha rosa, neon. O que eu vi? Você falou ali que não enxerga? A Sinara tava falando do verão, que as temperaturas estão ficando muito altas, a gente passa mal nas ruas. Vem Só verão, em vem ambientes verão. climatizados. Vem verão, vem verão. Mas aqui na nossa loja é quente, né, verão? Aqui é, na mudança, meu Deus do céu. A Ana disse que é incandescente. Incandescente. É. O nome do brilho? Me lembrei daquele dia que nós compramos Sacos. sacos. Também a Martina vai herdar. Ela sobrou pra ti, né, Ti? A Martina quer ser lojeira. Sim. A Salete diz que prefere passar mal de calor do que de frio. Eu também. Então eu não Ficar quero, numa água, numa piscina. eu não quero ouvir reclamações quando A Rosa diz tiverem que conhece como furta-cor ou incandescente também. Tá bom. Aquela casinha de passarinho ficou maravilhosa. Tem uma igual, vou fazer. Isso aí, Silvia. Agora espera aí pra Colo você. já? Pode ir colando. Então assim, ó. Nós pegamos essa plaquinha aqui de MDF, bem fininha, bem comunzinha. Passamos o Spice, fizemos o carimbo. A Lete furou e nós fixamos aqui a nossa guirlandinha de cipó com aquele corinho. Esse aqui, ó. Então, nós fizemos 4 furinhos e deu bem certinho o tamanho, ó, pra fazer o nosso arranjo. Então, vamos esperar a Lete colar ali. Ah, já que tinha. E daí, nós escolhemos alguns galhos dos arranjos pra gente complementar aqui o nosso arranjo. Eu ainda tô bastante Oi, Valéria Salles. no vermelho e no verde, mas também dá pra fazer tudo isso aqui em tons de dourado. Estão usando bastante nesse Natal tons de rosa. Um rosa e um azul, bem apagadinho também, né? Acinzentadinho. Mas eu ainda tô no tradicional. Depois que eu fizer rosa mais é o lindo. tradicional, a gente vai entrar em outras cores. Mas é que eu acho o vermelho e E o bastante verde... metalizado, né? O rosa metalizado, esse azulzinho metalizado. Não, é que como já tá sacramentado pro Natal vermelho, né? Não, tem, e, né? e é o tradicional, né? É lindo, eu acho lindo. Então, agora nós vamos colar aqui no meio o nosso cubo. O cubo. Eu vou dar pra Lete colar, porque eu sou péssima de mira. Aqui mostrando os galinhos que a gente... Tá. E a gente escolheu assim, ó. Como o fundo da nossa peça é escuro e rústico, eu peguei esse aqui que tem essa nevezinha, pra dar um brilhozinho. E daí nós temos aqui uma fita vermelha, bolinhas. Quer falar Bolinhas dessa daqui? também. Quer que eu Pode abra? abrir. E agora nós vamos montar aqui. Depois que a Lete terminar de colar ali, nós vamos colar a nossa casinha. Olha aqui. Cola. A gente retoca, vamos fazer assim.
Quer Faz mostrar mal. essas daqui? Aqui, ó. Ó, essas mini bolinhas a gente usa bastante também, Segura um minuto. tá? Só segurar um pouquinho. Pequitinha. As mini bolinhas, dá pra usar. Outra coisa que nós tínhamos pensado... Boa noite ao Alva Lenta no seu... Consegue ver aí, né? Nós tínhamos pensado aqui em cima desse cubo ainda dá pra usar um vidrinho, fazer uma velinha, outro tipo de arranjo também pode ser. A casinha, Loli. A nossa casinha. Deixa que eu colo. É pra tirar o tapote. Pensando bem, eu sou ótima de Vazou mim. ali, colando. A Leti estragou a nossa... Deu ruim. Acontece. Ah, nem é por isso. Como é que ela vazou? Confiada. Ai, consegui. Ok. Peguei uma de cada. Então, essas peças não foram feitas uma para outra, Não dá mais pra aproveitar a casinha, ela colou. viu? Essas peças não foram feitas uma para outra, não foi feito pensando em fazer Não. isso. Então, são coisas que a gente já tinha tudo separado e, às vezes, a gente tem que parar e ter aquele olhar e ver, assim, o que poderia ser feito, além do tradicional que a gente faz sempre. Então, é isso que a gente busca aqui. Sim, Ana, depois eu te chamo, tá? Aqui eu vou colocar aqui o alicatezinho verde, tá por aí? Tá lá guardado. Não, eu usei ele antes. Os antes? Deixa eu só cortar aqui um pouquinho. E olha, me dá o meu grandão também. O grandão tá aí. Eu vou abrir aqui. Só vou tirar ali uma pontinha. Pode ir separando, se quiser também. Assim vai ficar mais Cola quente, fácil. tá ligado? Bem delicadamente. Todo mundo acha que as artesãs são delicadas. Eu sei, é verdade. Mais ou menos. É que a gente desenvolve uma força nas mãos, né? Eu acho. Sim, só de conseguir abrir uns potes que tem aí já... A gente não pode estar dependendo também, né? Se obriga a arrumar umas Pega um ferramentas. musguinho ali, Leti. A gente usa sempre também o musguinho para dar uma ajuda na hora de colar. Porque como ele é plástico e a gente coloca a cola quente, às vezes não gruda direito. Então, nós temos sempre à mão um musguinho, que daí a gente coloca a cola. O musguinho é infalível, né? A gente usa também esses musguinhos, às vezes, na hora de colar as guirlandas. Quando a gente vai botar flores, alguma coisa, e quer dar um... Porque ele preenche aqueles meinhos que às vezes ficam vazios. E aí, quando a gente vai colocar, ele desgruda. Ele ajuda a fazer a aderência. Então, na ele ajuda a completar aquela partezinha que fica um pouquinho oca. E o musguinho também super combina com essa guirlandinha, né? Ó, vou colocar aqui uma cola, um musguinho. Ó, esse rebelde aqui. Dá até pra não ficar aparecendo as colinhas, né? É. Dá pra fazer maior, né? Com uma casinha maior também. Eu pensei também naqueles... É esse? Não, é esse. É esse. Nenhum. Aqui.
Vou dar uma entortadinha aqui. Aparece aí na frente o vermelho? Parece. Tá. Se der pra botar mais pra frente um pouquinho. Aqui? Parece bem. Pode ir falando Vai aí. dar pra botar mais uns aqui nesse pé. Opa! Pequeno detalhe. Dá pra tirar Você esses vai botar fiozinhos, essas ou né? essas? Eu gostei dessas. Elas têm 3 corzinhas. Enquanto isso, a Loli vai tirando a tirinha das bolinhas ali. Eu vou fazer o laço. Deixa eu botar um verdinho aqui, não? Depois eu complemento aqui. Esse? Próprio laço. Coloco, tu acha? Eu acho. Correto. Gostaram? Ficou bem bonitinho. Deixa eu... Quem também pediu? Vai pedir alguma coisa? Não, só pra ela fazer o laço. Pra ficar mais fácil pra ela. Eu botei 3 corzinhas de bolinha, ó. Uma fosca, uma brilhosa e uma Tá. com glitter. A cola ajuda, às vezes, a gente fixar. mandando pra enxergar. É que a Alice tá acostumada a colar, né? Ela tá louca pra pegar, né? Eu acho. Ó, ali eu vou ter que usar um musguinho pra conseguir fixar as... Ficou lindo demais. Parabéns pelo trabalho impecável sempre. Obrigada, Sinara. Muito grata. Muito lindo, diz a Cris Barcelos. Amor, mas... Não, e assim a gente tinha um plano, e daí conforme a gente vai executando, vai mudando um pouco. E às vezes a E gente vai sempre sai um conversando, né? E daí resultado bacana. eu dava uma ideia, lá e não fazia uma cara não muito boa. Tá soltando. Ali. Daí a Loli falava uma ideia e eu fazia... Não era isso. Até a gente se achar. Porque é fundamental que a gente faça uma coisa que a gente esteja com vontade de realizar, né? Tá segurando. Eu já dou Tem um que jeito. botar né? mais cola. Não, e assim também, às vezes, só pra gente ficar falando das ideias que Tu estão quer passando, botar mais cola ali? Eu só vou emprestar ali pra Leite enquanto a gente faz o laço aqui. a gente vai falando das ideias que a gente tá tendo, e às vezes de uma ideia que não ficou muito boa no primeiro momento, junta com a tua que não ficou boa no primeiro momento, e às vezes sai uma ideia bem bacana, né? Então é legal, às vezes a gente tá aqui e a gente vai falando, tipo, só que tá passando assim na cabeça até a gente chegar numa... E às Uma ideia vezes, só. quando de uma ideia surgem mais ideias, a gente anota. Depois Ah, sim, a gente tem não um lê caderninho. muito, né? Hã? A gente não lê muito, mas a gente Lê, tem... a gente fez várias jogadas que a gente anotou, eu marquei já o que a gente fez. A gente não lembra, é diferente. Porque como a gente faz... Quanto tempo já que a gente faz lives? Mais de um ano, né? Todas as semanas, terças e quintas. Então, a gente quer sempre ter coisas diferentes e interessantes. Então, às vezes, não é fácil, assim... O que Às será vezes a que gente estão só querendo? se olha, é, às vezes a gente se olha, e agora? O que nós queremos de diferente? Então, e surge, todo ano surgem coisas novas, o artesanato é bem versátil, né? Nunca se repete. Todo ano tem uma coisa diferente que está acontecendo. Não tá segurando. Depois vamos dar um jeito. Tá, então... Será que eu lacinho por aqui? Vai tocar o Feliz Natal. Deixa eu ver o grandão. Meio grande. E... Bugou. Bugou. Vamos ver aqui. Pra trás não, né? Não, é que se fica for no bonito, centro né? de mesa, ele tem que ficar bonito. Nossa, todos Alessia os disse que ao lados. vivo a live é mais legal. Tem aqui.
Acho que vai tapar um pouquinho, não? Não, só Na frente eu não Feliz coloco. Natal, Eu acho é. que a gente vai ter que deixar pra pensar isso aí. É. Só vou colocar aqui então as bolinhas. Eu não tirei o pitinho dela, deixa. Não, pode deixar o pitinho. Pra grudar, assim. Fica mais fácil pra... Ó, Ana disse, mas agora o artesanato está maravilhoso, principalmente de vocês aí do sul do país. Obrigada. De que cidade que você é, Ana? A gente se fala e eu não sei. De vez em quando a gente se cruza nas lives. É? Uhum. De cruzar as lá. A gente acaba se conhecendo, né? Eu preciso de mais uns musguinhos. A Sionara tá contando. Hoje eu vi um rapaz falar, acabou o artesanato com as impressoras 3D, mas acredito que tenha muitas pessoas que querem peças exclusivas e não em série. Verdade? Então a gente sempre fala da exclusividade do artesanato, né? Eu acho que não existe nada que substitua uma O coisa... trabalho manual, né? Não tem, não tem. A Ana Tereza é de Monte Alto, interior de São Paulo. Acho que somos companheiras. Essa com glitter é amor, né? Bem bonitinha. Quer dar outra? Depois aqui as colinhas a gente vai ter que fazer um depois limpa, a gente né? tem que tirar essas... Acho que é aí junto. A gente tem que tirar essas colinhas que ficam os... É, pra ver que a nossa ideia era fazer um laço grande do lado. Já mudou. Já mudou. De repente nem vai laço. É. A Ana Tereza disse que também não crê no 3D. Eu não sei, eu acho que são coisas Não distintas, é, na verdade. depende. Dá pra gente agregar e fazer uma exclusividade com uma impressora 3D, mas que nem um trabalho assim, jamais. Olha, acho que nem você tapa mesmo. Não, acho tá que não. lindo. Tá lindo assim. Depois, a gente, assim, essas bolinhas, quando a gente abre o arranjo, às vezes ficam umas bicadinhas ali do branco. Que é isoporzinho, né? É isoporzinho, mas depois a gente pega um pincelzinho e dá uma retocadinha ali. Outra coisa, eu vou pintar depois esse pitinho aqui. E dentro dá pra nós colocarmos uma luzinha, né? Que nós não temos aqui hoje. Nós estávamos estudando se será que cabe uma luzinha, Uma uma velhinha de velhinha LED. de LED, né? É. Mas a ideia, então, era essa. Aproveitar coisas que a gente já tem para montar os arranjos de Natal. Dá para fazer ao contrário, fazer a casinha verde, fazer o cubo vermelho, dá para fazer em dourado, então dá para fazer de diversas formas. Então, eu vou pedir para a Leite erguer ali. Oi, Cassi. É a Cássia A Flores. Cassi. Oi, Helena, que ela deve estar junto. Oi! Então, gente, essa é a nossa ideia da live de hoje. Se vocês gostaram, comentem, coloquem coraçõezinhos. E depois vocês, se fizerem, mostrem pra nós qual é o arranjo que vocês usaram, coisas que vocês já tinham em casa e que ficou lindo assim. Certo? Muito obrigada, Sim, então. né? Porque aqui dá pra aproveitar tudo que tem em casa. Até sobrinha de outros arranjos, né? Vai tirando. E até dá pra desmontar alguma coisa que tenha sobrado do ano anterior E é uma peça... pra montar outras coisas. A gente pode modificar as coisas que a gente já tem. E é uma peça que ficou totalmente diferente, né? A gente pode pegar uma toalha vermelha, uma toalha xadrezinha e colocar ele, que ele vai fazer a mesa inteira, né? Fica Mesmo sendo lindo. pequeno. Mesmo sendo pequenininho e delicado. Então, muito obrigada pela presença de todas. Quinta-feira estaremos aqui novamente. Estamos pensando em fazer uma peça de gesso na quinta. O pessoal tá pedindo. Então, aguardamos vocês, certo? Muito obrigada. Façam os comentários aí. Se quiserem alguma dica, alguma outra coisa, é só nos chamar que nós estamos aqui à disposição. Então, até mais. Até quinta. Beijo. Tchau, boa noite.